Olá, eu sou a professora Michele. Estamos dando continuidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pois em alguns editais irão cair também os artigos 60 a 69, que fala sobre as regras do trabalho infantil. Então, vamos iniciar. Então, vamos lá. Então, do artigo 60 até o 69, vai falar, na verdade, do capítulo 5, que diz respeito do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, a partir do artigo 60, o Estatuto da Criança e Adolescente vai estar explicando para a gente, afirmando aí por meio de artigos, que a gente é obrigado a seguir porque é lei, sobre todas as regras aí em relação à profissionalização e à proteção no trabalho, tá certo? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já inicia no artigo 60 falando que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então aí a gente não cai, para concursos de professor, mas aí tem também esse artigo lá na Constituição explicando, que menores de 14 anos aí só pode ser aprendiz. Aí tem as regras também na Constituição. No artigo 61, vai falar sobre a questão da proteção do trabalho, Então, como que é feita a proteção ao trabalho? Ela é feita por legislação especial, sem prejuízo do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Sem prejuízo do disposto nesta lei. Então, além do Estatuto da Criança e Adolescente, também tem uma outra legislação que fica na parte de legislação especial, que vai também explicar sobre como que vai ser feita aí a proteção ao trabalho dos adolescentes. No artigo 62, vai falar para a gente sobre a aprendizagem, a questão da aprendizagem técnico-profissional. Então, como que ela vai funcionar? Ela tem que seguir as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Tá? Então, onde que explica, por exemplo, sobre cursos profissionalizantes, cursos técnicos, entre outros, na LDB. Tá? Então, a gente tem que sempre olhar, a questão da aprendizagem e formação técnico-profissional e outras leis também que dizem respeito a isso. No artigo 63, vai explicar um pouquinho para a gente sobre a formação técnico-profissional e quais os princípios que ela tem que seguir para ser considerada formação técnico-profissional. Então, no primeiro inciso do artigo 63, vai falar para a gente que tem que ter garantia e acesso, Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, o adolescente ele não pode, trabalhar lá, tá fazendo a formação técnico-profissional e faltar à escola. Então, obrigatoriamente, ele tem que frequentar a escola para poder fazer aí o curso técnico-profissional, que ele vai estar trabalhando, mas na verdade é uma aprendizagem. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, não pode ser nenhuma função que comprometa aí o desenvolvimento do adolescente, nem que seja assim, além do que o adolescente pode trabalhar. Então, às vezes, exigem demais em certos lugares, de trabalho, que também não pode. Então, sempre tem que levar em consideração o desenvolvimento, do adolescente. Horário especial para o exercício das atividades. Então, na verdade, complementa o outro. Porque se o aluno ele é obrigado a estudar, a frequentar as aulas, a comparecer na escola, então esse horário tem que ser diferente. Então, por exemplo, se o aluno estuda de manhã, ele vai ter que fazer a formação técnico-profissional no período da tarde. Se ele estudar à tarde, vai ter que ser de manhã, então tem que ter um horário específico para o adolescente. No artigo 64, fala que é assegurado aí bolsa de aprendizagem para o adolescente até 14 anos de idade. Então, quando a pessoa é jovem aprendiz, ele tem direito à bolsa aprendizagem. E, ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, aí a parte, maior de 14 anos, já é assegurada aí os direitos trabalhistas e previdenciários. No 66 vai falar pra gente sobre o portador de deficiência, tá? Aí também tem legislação específica, tá, gente? Porque é assegurado o trabalho protegido para quem é portador de deficiência, tá bem? Então, olha lá.
A gente viu, né, no último inciso do artigo 63, que tem um horário especial aí de trabalho. Então, aqui no 67, eles vão explicar, né, como que funciona, né, que tipo de trabalho que pode, que não pode, horários, né, que não pode, tá certo? Então, tá lá. O adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Então, não pode trabalhar no período noturno, tá? Em que horário? Das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Então, das 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, o adolescente não pode trabalhar. Ele também não pode trabalhar em locais que sejam considerados perigosos, insalubres ou penosos. Também não pode trabalhar em locais que sejam considerados prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, um bar onde serve bebida alcoólica, onde as pessoas fumam, né? Então, esse lugar, ele não está, né, sendo aí acessível, favorável ao desenvolvimento. Ele é prejudicial, porque o aluno vai estar aí, né, o adolescente, ele vai estar em contato com pessoas bebendo bebidas alcoólicas, fumando, né, e entre outras coisas. Então, não é um lugar que é adequado, tá, para o trabalho de adolescente. E o último, mas não menos importante aí, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, todos esses itens, vocês podem ver que é, na verdade, uma continuação do artigo 63. Né? Então, se é obrigatória a frequência do adolescente na escola, então não pode ser em horário que ele tem que faltar na escola. No artigo 68, vai falar pra gente, né, que se tiver algum, né, programa social que tenha por base o trabalho educativo, né? Pode ser, tá, gente, sob responsabilidade de uma entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos. Sempre tem que assegurar ao adolescente que ele participe, né, em forma como? Em condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada, tá? Então, sempre ao adolescente, né, que vai participar dele, tem que ser garantido condições de capacitação, né, para que ele possa realmente exercer atividade regular remunerada. Então, toda vez que alguma ONG, né, fala, aqui a gente tem um programa social para ensinar uma profissão, tem que realmente ser uma profissão que dê condições de capacitação para esse adolescente ser realmente inserido no mercado de trabalho, para que ele consiga, né, uma atividade remunerada. No parágrafo 1º vai explicar para a gente, ó, entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Então, vocês viram. Então, mesmo que a pessoa, né, então eu vou pegar aí, por exemplo, o estágio remunerado dos Correios. Né? Eles fazem para o fundamental, eles fazem para o ensino médio, né? Tem bastante programas assim no Correio, no Banco do Brasil, em outros lugares também, mas o Correio é o que toda hora tem mesmo, né? Só é considerado, tá, gente, trabalho educativo se a maior parte do horário em que a criança não, né, adolescente está trabalhando, ela está, na verdade, aprendendo um ofício. Então, tem que, né, ter muito mais esse lado pedagógico do que o aspecto produtivo. Então, não é para o adolescente produzir, é para ele aprender o trabalho, é diferente, tá certo? No parágrafo 2º, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo, né? Então, todo jovem aprendiz ganha bolsa de estudos aí, se ele for menor de 14 anos, e se for acima de 14 anos, eles têm os direitos trabalhistas e previdenciários, mas isso não descaracteriza, né, este lado, tá certo? Educativo. E, por fim, o artigo 69, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, observado os seguintes aspectos, entre outros, tá? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente indica alguns. Primeiro, respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. E segundo, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, também não pode, né, o lugar tá oferecendo um curso, né, que
esse emprego não existe, né? Que é uma função que o mercado de trabalho não comporta mais. Né? Então, tem que ser profissões que realmente existam e nas quais o adolescente tem chance de ser contratado numa atividade regular e remunerada. Tá bem? Então, os artigos que estavam faltando do Estatuto da Criança e Adolescente para alguns concursos eram esses. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários do site, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.